Romanos capítulo 4, versículo de 1 ao 25. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras. Abraão tem o que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão, ou também para os da incircuncisão. Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado, ou quando era incircuncioso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era circuncioso. Ele recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circunciosos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que deve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei de Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, desvia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Porque essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada, e toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: Eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu povo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por causa a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões
ressuscitado para a nossa justificação. Amém.